milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, e águas vivas não podem conter. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 6 de julho de 2024, sábado. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Ontem nós encerramos uma série sobre as bem-aventuranças de Jesus. Eu resolvi aqui dar seguimento no capítulo 5 de Mateus, e o nosso texto é o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? O contexto de Mateus você já sabe: Império Romano dominando e os judeus esperando um Cristo que viesse meter a espada aí em todo mundo, tá certo? E vem um Jesus que fala de amor e paz e tal. E aqui Jesus vai continuar o Sermão do Monte, trazendo um ensinamento para quem é crente, tá certo? Se você é crente, precisa aprender. Se você já sabe, passe esse ensinamento adiante, tá certo? É o que eu estou tentando fazer. Se você não é, eu lhe convido a crer em Cristo, tá certo? O propósito de Mateus é ensinar que Jesus é o Cristo prometido no Velho Testamento. Vamos ao texto que diz assim: Vós sois o sal da terra. Cristo está falando para os discípulos, portanto, está falando para quem crê em Cristo, tá certo? Jesus, quando conclui as bem-aventuranças, né, ele começa a ensinar aí sobre a influência e a responsabilidade que um cristão convertido a Cristo tem diante da sociedade. Amém? Então, ele usa essa prerrogativa aí do sal, porque o sal, ele, no tempo que não se tinha geladeira, aí, ele preservava os alimentos, tá certo? Contra a putrefação, né? Não deixava apodrecer. Você colocava sal ali e preservava. E além de dar gosto, né, na comida, claro que tem que botar na quantidade normal, tá certo? Então, Jesus vai usar essa comparação do sal, né? Se isso é o sal da terra, ou seja, o cristão está aqui na terra, e ele é essa referência de influência, de ensino, de responsabilidade cristã, mediante uma sociedade corrompida que está aí doente, tá certo? E aí, mediante a corrupção moral, a ideologia de gênero hoje é um negócio terrível, né? A putrefação moral, e o cristão está aqui para dizer que isso é um negócio maligno mesmo. Tá certo? Porque o mal, gente, ele não é o demônio que vem cuspindo fogo, não. Ele se manifesta em pessoas ruins mesmo, tá bom? Mas então, vós sois o sal da terra, é com esse objetivo de mostrar a importância, a influência, a responsabilidade que um cristão tem de trazer uma condição moral de ensino realmente que seja da vontade de Deus para a sociedade. E o texto vai continuar dizendo assim: Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, o sal, quando perde o sabor, não tem como restaurar não, tá certo? Perdeu a sua finalidade, tá bom? E Jesus, assim, usa esse contexto para dizer para o crente: olha, você precisa ser um crente com gosto. Vou já explicar um pouquinho mais, tá certo? Olha, insípido, ele é um adjetivo de sem sabor, sem gosto, sem aroma, uma coisa insossa, né? Assim, não tem, é inodora, não tem cheiro, não tem nada, tá certo? Então, ele é isso. E no sentido figurado, é uma coisa sem graça, sem interesse, que não vai despertar interesse em ninguém, sem nenhum atrativo. É uma coisa enfadonha, monótona, né? Assim, então, isso é no sentido figurado de insípido, tá certo? E o crente não pode ser esse crente que causa enfado nos outros, não. Então, eu espero não estar causando enfado em você, não, tá certo?
Daqui a pouco eu vou assistir o jogo do Ferroviário, que é o melhor do Ceará, tá bom? Mas o texto diz, olha, se o sal vier a perder o seu sabor, né? Tornar insípido, sem sabor, perdeu a finalidade, tá certo? Assim é o cristão. O cristão, se ele não estiver na direção do Espírito de Deus, baseado na palavra de Deus, ele vai ser uma pessoa que não vai causar influência nenhuma, vai ser uma coisa sem gosto, sem sal, sem sentido, tá certo? E o texto vai continuar dizendo, para nada mais presta, ou seja, perdeu o sabor, não serve mais para nada. Tá certo? Então o sal sem o seu sabor, ele não tem nenhuma utilidade. Tá certo? Ele perde a sua finalidade. E Jesus usa isso mesmo para dizer, olha, os crentes, eles têm que fazer uma coisa diferente aí na terra. O mundo está corrompido, está dominado pelo mal, por isso que Jesus veio, tá certo? Porque o mundo tá doente, estava doente e continua doente. Então Jesus diz isso para os discípulos, se vocês perder o sabor, perder o sentido, perder a finalidade de ser cristão para dar um testemunho verdadeiro, vocês vão ser igual ao sal, que não tem nenhum sentido quando ele perde o seu sabor. E Jesus vai terminar o versículo dizendo, ele não presta para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, tá certo? Naquela região de Sidom, naquele contexto, havia ali um tipo de sal que era um pouco sem qualidade, tá certo? E quando esse sal ficava armazenado muito tempo, pegava contato ali com alguma coisa, ele perdia o seu valor, perdia o seu sabor, perdia a sua finalidade. E os mercadores acabavam jogando no meio da rua, e aí era pisado pelas pessoas mesmo, tá certo? Era pisado por homens e mulheres. Aqui diz homem, mas as mulheres também andavam na rua, então era pisado pelos seres humanos, tá certo? Jesus disse que era pisado pelos homens. Ele está fazendo essa comparação. Se vocês não tiverem um evangelho de relevância que faça a diferença nesse mundo pecaminoso, vocês vão ser... E ele usa o exemplo contextualizado. Jesus contextualiza as coisas para mostrar. Aí vocês vão se tornar igual esse sal aí da região de Sidom, que quando perde o seu valor, perde o seu sabor, não tempera mais nada, só é jogado na rua e o pessoal pisa em cima, o povo pisa em cima, tá certo? O cristão é para transmitir essa verdade do Evangelho. Amém? Porque a verdade do Evangelho é diferente da verdade dos homens. Tá? Existem muitas verdades. Dizer que o presidente Lula é presidente do Brasil é uma verdade, infelizmente, mas é uma verdade. Tá certo? Portanto, mas a verdade bíblica do cristão, o crente em Jesus, ele é chamado para dar um testemunho da verdade do Evangelho. Mostrar que Jesus é o Cristo que salva o ser humano, que leva para o céu. Essa verdade da Bíblia que tem muita gente negando. A religião nega isso. A religião está interessada nos seus interesses. São sal sem sabor. E são jogados aí fora, pisam em cima e não tem sentido nenhum, perdeu a qualidade. Amém, amados? Então essa é uma reflexão. Vou continuar trabalhando aqui o Sermão do Monte, tá certo? Para nós tirarmos aprendizado. Você que é cristão, vou fazer aqui uma recomendação para você, tá certo? Não seja salgado demais também não, tá certo? Porque sal demais também estraga. Seja um crente normal, ame as pessoas, respeite o direito das pessoas. Você é crente aí, quer passar por cima de todo mundo? Não, o crente é humilde. Volte lá nas bem-aventuranças, aí nos 12 dias anteriores eu falei sobre isso, que você vai aprender, tá certo? Quero fazer essa observação, porque sal demais também estraga, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero que... Vou concluir lendo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 12, que Tiago vai usar a expressão que Jesus ensinou aqui em Mateus 5, 47. Eu vou ler Tiago 5, 12, que diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais quaisquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não. Amém? Para que não caiais em condenação. A palavra do crente, ela é verdade. É para ser verdade, a verdade de Deus. E a verdade no contexto social também. Amém? Um guarda de trânsito, você estacionou no lugar errado, está multado. Não, rapaz, não estacionei não. Rapaz, estacionei mesmo, você tem razão, me mude, tá bom? É a verdade, você não pode negar a verdade.
Isso é vida de cristão, isso é ser crente. A religião, ela é sal insípido, sem gosto, que não faz diferença nenhuma, a não ser socialmente, mas com relação a Deus, não faz diferença. O cristão convertido é o sal que põe gosto numa sociedade mergulhada no pecado. Está pior do que Sodoma e Gomorra, tá certo? O mundo. E o cristão está aqui para fazer isso. Abençoar. Eu quero te abençoar nessa manhã. Hoje é sábado. Deus te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor seja contigo, revele-se a ti, abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.